Olá, eu vou explicar um pouco como é que você pode mensurar a produtividade dos colaboradores no eKite. Vamos lembrar que quando você acessa o Data Driven do eKite, você vai ter alguns painéis aqui que dá para entender informações do seu time e informações de executores. Né? O primeiro deles aqui é o próprio gestão de produtividade. Esse aqui ele é uma fotografia, tá? Uma fotografia atual, né, do que está acontecendo, né? O que tem ativo, o que está atrasado e tal. Esse já é um lugar que você pode, por exemplo, simplesmente escolher uma pessoa aqui e ver dela, o que ela tem de tarefa aberta, atrasada, e ter uma visão de como ela está. Isso é um simples, né? Mas só queria passar por ele. O estatística de apontamento, ele vai permitir um monte de coisa. Por exemplo, que você vem aqui, né? Vai colocar o período lá, vou botar aqui o mês passado. E você consegue ver, né, por pessoas. E aí, claro, isso aqui é o básico, né? Você vai ver aqui que uma pessoa, por exemplo, trabalhou 73 horas, né? Ela teve 73 horas de esforço realizado em 49 demandas diferentes. Então você vai ter uma média de esforço dela, por exemplo, por tarefa. Por que a gente chama de demanda aqui não tarefa? Porque ela também pode apontar hora em ticket, né? Ou apontar hora avulsa. Então o eKite consegue entender isso aqui para dizer para ela, leva em média de esforço 1 hora e 40 1 hora e 29 por atividade. Aí claro que dá para você vir aqui, abrir, né? E ver aonde que ela gastou mais horas, e até mexer aqui no agrupador por realizado, para ver aonde foi, né? Então se você for ver o que foi realizado aqui, você consegue ver de uma forma diferente. Aí aqui você pode vir e botar pessoa. Então eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Vou botar a própria Emily ali, e aí você vai ter o número de horas da Emily. Só que, pô, o que é legal eu ver, né? Eu consegui entender da Emily ou de outras pessoas do time, né? Eu posso vir aqui e botar assim, por tipo de tarefa. Então eu vou conseguir entender que das 56 horas que a Emily trabalhou naquele período ali, 20 horas ela trabalhou em criação de podcast, 13 horas ela trabalhou em designs avulsos, desenvolvendo nova feature, né, o que fizer sentido nos teus processos. E aí você tem uma média de esforço que ela leva para aquilo. Então, se você botar o time inteiro aqui, você consegue saber quanto tempo leva o teu time, né, para fazer isso, para fazer a criação de podcast. Né, se eu botar aqui o time inteiro e deixar com o mesmo agrupamento, e por tipo de tarefa, então eu posso ver aqui que criação de podcast ali para seguir no mesmo caminho. Criação de podcast, a gente leva em média 7 horas para fazer. Beleza? E aí dá para você ver também aqui, né, o apontamento. E eu podia fazer isso aqui até de outras formas aqui, né? Tipo, eu ver por dia, por executor, por tarefa, por canal. Então a gente tem várias formas de você enxergar isso. Daí aqui você pode ajustar, né? Ver se realmente no criação de podcast você tinha essa expectativa, você vai lá nos seus tipos de tarefa, procura por aquele tipo de tarefa e confere lá, né? Que você estava botando aqui que você tem um esforço previsto de 12 horas e 30 e 16 dias para concluir. Tá? Então você pode vir aqui fazer ajustes nele, né? Diminuir essas horas, tá? Você pode fazer todas essas análises. O que a gente tem também é no atividade por workspaces. Aqui você consegue selecionar um período e ver o volume de tarefas criadas neste período. Você consegue ver que mês passado vocês criaram 530 tarefas no total. São novas tarefas que foram abertas no mês passado. É legal que você pode extrair aqui, né? Sempre que você vê esse ícone aqui, você pode exportar esses dados para o Excel e pode comparar, né, com outro período. Você pode vir aqui e ver assim, não, eu quero ver isso aqui, né? Como é que foi? Né, você só bota aqui nas flechinhas aqui, então ele vai, em vez de agosto, 477 em julho, 493, né? Então você pode ir vendo como é que estão indo a tua criação de tarefas. Então esse seria no atividades por workspace. No relatório de produtividade, pode vir aqui e colocar no mês passado. Então você vai ver por tipo de tarefa, tá? Por executor, por workspace, né? E por tarefa. Tá, só que o que acontece nesse aqui, tá? Esse aqui tem um diferencial. Esse ele consegue te dar os dias. Você tinha um esforço, né, previsto, aquilo ali e tal, realizado. Nesse caso aqui, os tipos de tarefa que vão funcionar são os tipos de tarefa que estão ajustados por etapa. Porque no caso das tarefas por etapa, ele vai ser mais assertivo. Se você mudar para o ágil, ele vai basicamente mostrar o tempo que o usuário ficou com a tarefa. Não é necessariamente o tempo que ele realmente trabalhou naquela tarefa em dias. E no caso do ágil, tá, o filtro do executor não funciona. Eu recomendaria que você usasse este relatório para olhar aquelas tarefas que estão
pela divisão em etapas, pela configuração em etapas. Lembra como é que funciona esse esquema das tarefas em etapas, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu pegar qualquer tipo de tarefa aqui, escolher Workspace. Aqui quando você muda o tipo de tarefa, né, você consegue botar data na etapa. Com data na etapa você tem mais dados. Se todos os seus tipos de tarefa estão por etapa, que é o que eu vou recomendar quando você quer ter esse tipo de medida, né, você tem esse lugar aqui para ver quanto que você está levando e aí até comparar aqui, né? Você está levando 10 dias na criação de post, né? O esforço previsto 4 horas e 10 dias. Tá? Mas na verdade você está tendo um esforço médio de 2 horas realizado. Você tinha, né, o previsto 2 horas realizado em 2 minutos. E você tinha aqui previsto 16 dias e realizando em 15. E depois você ainda tem outros aqui para ver, né? Atividades por executores, painéis onde você pode ver, né? Tipo, mês passado, quanto cada pessoa, né, leva, ou você pode botar uma pessoa só aqui em todas as etapas dela, né? Que ela participe. Então, você pode ver aqui a Emily, quantas tarefas ela executou, e pode ficar também alterando os filtros e verificando outros dados, extraindo e mexendo da forma que você quiser. Espero ter ajudado.